nada melhor ao que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Declara agora. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar e encher este lugar, que é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei,
que domingo elas vão ter uma oportunidade. Se você ensaiar elas, deixar elas, eu dou oportunidade para elas. Topa ou não? Vocês estão dentro? Aí, ó. Amém? Estenda as tuas mãos. Senhor, abençoa, Senhor, as nossas crianças, Jesus. Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso, e nós queremos te agradecer, Senhor, porque os nossos filhos, Senhor, estão aqui, Senhor, para te adorar, para render graça, Senhor. Senhor, continua abençoando, Senhor. Abençoa, Senhor, os professores que vão ministrar na vida deles, Senhor. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ir sem correr. Olha como elas são educadas, não? Dá uma salva de palmas para elas. Oi? Ela falou que vai ensaiar para a quarta de novo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. O que eu vou ministrar aqui é porque eu recebi um áudio. E eu achei tão fantástico esse áudio, irmãos, que Deus tocou no meu coração. Esse áudio era uma mulher que falava assim, em tom de brincadeira, mas é uma real verdade. Ela falou assim: então, está acabando a gasolina? Todo mundo está correndo para os postos para abastecer, que está acabando a gasolina. Está acabando a comida? Todo mundo está correndo para o mercado. Agora, Jesus está voltando e ninguém está correndo para a igreja. É uma verdade, irmãos. Jesus está voltando. Você crê nisso? O fato que está acontecendo, irmãos, está lá em Provérbios 29. E na escola dominical nós estamos estudando que tudo que está acontecendo até o dia de hoje já foi profetizado na Bíblia. Em Provérbios 29, 4 fala assim: se o governo é corrupto, o povo sofre com os impostos violentos. E nós sabemos que o Brasil é o campeão em impostos. Então, irmãos, é uma coisa que está na Bíblia. Mas tem uma palavra em 2 Crônicas, abre aí, ó, que é bem conhecida. Capítulo 7, versículo 14. É uma palavra bem conhecida, todo mundo sabe. Se o meu povo, quem sabe esse versículo? Nós temos decorado esse versículo. Ou não temos? Agora a pergunta: nós temos decorado, mas nós temos vivido, né? Temos colocado em prática esse versículo? O que fala na tua Bíblia? Pode ler, irmãos, lê alto para você escutar. Se o meu povo... Olha que versículo lindo, né? Vamos ser sinceros, irmãos. Essa semana você não está preocupado do que está acontecendo? Eu estou muito, sim, porque a semana que vem nenhuma das empresas que eu presto serviço, nenhuma vai trabalhar. Nenhuma. Porque não chega o material, elas não vão produzir, e não vai gerar lixo, e eu não vou trabalhar. Aí eu na quarta, quinta hora que eu soube que elas não iam trabalhar, lógico que eu fiquei muito preocupado. Porque eu tenho um custo fixo lá, eu abri o meu portão, o dia está correndo. Independente se eu produzir ou não. As minhas despesas eu tenho normais. Independente se eu produzir ou não. E eu fiquei preocupado, sim. Mas daí, irmãos, tem uns abençoados que ficam mandando esses versículos. E quando daí eu comecei a meditar nesse versículo. Porque mandaram, eu não sei quem mandou. E eu comecei, ainda até a Solange perguntou, eu falei assim: eu estou em dúvida. Mas algo interessante me chama a atenção aqui, ó. No versículo, nós vamos começar a ler aqui no 11. Volte aí no 11. Nós lemos o 14, mas nós vamos ler o 11. Aqui a Bíblia minha tem umas traduções que são diferentes, mas para os irmãos entenderem. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo que intentou a fazer no templo do Senhor e no seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse:
ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim, o templo de sacrifício. Quando eu fechar os céus para que não chova, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre meu povo. Antes desse versículo, irmãos, olha que Deus fala, antes de ele falar assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão, ele põe um propósito no coração, porque antes Deus habitava em tendas. Então, Davi já queria construir o templo, mas Deus ordenou que Salomão construísse. Então, o que Salomão fez? Da melhor qualidade, fez um templo para o Senhor habitar. Nos dias de hoje, irmãos, o templo é nós. Em 2 Coríntios fala assim que nós somos o templo do Espírito Santo. Vocês concordam? Nós somos o templo. Então, hoje Deus habita na onde? Em nós. Não é o templo, aqui se chama uma congregação. Aqui é um lugar onde que nós reunimos para adorar a Deus, para cultuar a Deus e tudo isso. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como nós somos o templo, ele fala assim, ó, quando eu fechar os céus para que não chova, ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, o que você entende por isso? Se você é o templo, o que você entende? O que você entende? Se você é o templo, se Deus fechou as portas, se nada que você faz está dando certo, o que será que está acontecendo? Aqui, irmãos, o templo, nós estamos trazendo para nós, porque hoje nós somos o templo. Então ele fala assim, ó, e se eu resolver fechar? Qual vai ser a sua atitude? Porque Salomão, ele começa a questionar Deus, a orar a Deus, e Deus analisa a proposta de Salomão e ele começa a responder. Ele fala assim, tá, então é o seguinte, esse templo que Salomão construiu, ele falou assim, ó, tem uma coisa, essa aliança que eu vou fazer com você, Salomão, é o seguinte, toda vez que eu resolver provar o meu povo, toda vez que eu resolver provar, se o meu povo estiver atento, aí vem o versículo 14, irmãos. Então Deus não simplesmente falou no 14, se meu povo clamar, mas ele está falando assim, e se eu resolver fechar? O interessante, irmãos, quem não ficou preocupado essa semana? Levanta a mão, quem não ficou? Quem não ficou? A Nicole não ficou, ela falou. A Nicole não dirige, não tem preocupação com gasolina, ela está certa, isso aí é preocupação dos pais dela, não dela. Ela não ficou, ela está certa. Agora nós, quem não ficou? Aí que entra, irmãos, no que nós acreditamos. Quem é o templo hoje? Nós. Então, vamos analisar o capítulo 14. Ele fala assim, se o meu povo que se chama. Você chama alguém quando? Quando você chama alguém? Quando você precisa. E você vai chamar alguém que você conhece. Agora a pergunta, você conhece quem você está chamando? Você conhece? Seja sincero. Irmãos, hoje nós estávamos vendo aqui na escola dominical, 2 Pedro 1, fala assim que nós temos que deixar um engano. Esse engano é nosso. Não é engano que Satanás... Não, o engano é nosso, nós temos que ser realistas. Então ele fala assim, se o meu povo que chama, você chama quem você conhece. A pergunta é, você conhece quem você está chamando? Realmente você conhece o Cristo que você chama?
Porque aqui Deus ele fala com Salomão bem tranquilamente: olha, se meu povo que se chama pelo meu nome. Irmãos, tem uma diferença. Chamar significa invocar. Invocar, irmãos, é diferente do que orar. Então, quer dizer, primeiro você chama quem você conhece. Você concorda? Você não vai chamar alguém na rua que você não conhece. Mas se você vê alguém que você conhece: fulano, você chama, não chama? Porque muitas das vezes nós não conseguimos chamar a atenção de Cristo, porque ainda nós não o conhecemos. Aí continua: que chama pelo meu nome, se humilhar. Esse humilhar, irmãos, o que você entende por esse humilhar? Nós temos que ler o contexto, irmãos, para entender o que é humilhar. Esse humilhar aqui que Deus está falando: olha, primeiro você me conheça, depois você se renda a mim. Se renda a mim. Se submete a mim. Deixa eu ser Deus na tua vida. Então, quando ele fala assim, você chama, é porque você conhece. Aí você se humilha. Quer dizer, você se rende, que não há outro Deus na tua vida. Não há outra situação que possa se ajudar se não for Deus. Então o que você faz? Você o conhece e você se rende. Você começa a conhecer e começa a se render, irmãos. Porque não adianta você agora se render a Cristo se você o não conhece. Primeiro você tem que conhecer. E como você conhece? Como você vai conhecer a Deus? Buscando, irmãos. Aqui, ó. A biografia de Cristo está aqui. Então você tem que conhecer, para depois você se render a Ele, pelos grandes feitos, pelas maravilhas que Ele faz na tua e na minha vida. Aí ele fala, e orar. Irmãos, aqui tem duas situações de orar. Esse orar, irmãos, no sentido aqui do hebraico que eu fui ver, é adorar. Tem uma oração que se chama oração, que quer dizer que você ora e age. Esse orar é no sentido de adorar. Aí nós voltamos na pergunta: você conhece, você se rende, e agora você faz o quê? Adora. Adora não porque Ele vai fazer na tua vida, mas pelo que Ele é. Abra comigo aí Salmos 95, 6 e 9. Salmos, livro de Salmos 95, do 6 ao 9. Esse orar que ele está falando aqui no versículo 14, é nesse sentido. Vinde e adoremos e prostremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da tua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram e me provocaram e viram a minha obra. Irmãos, o adorar nesse sentido, aqui é o seguinte: a situação lá de Meribá, se você for lá em Êxodo 17, foi quando o povo começou a murmurar que eles tinham saído do deserto e não tinha água. Aí Deus fala para Moisés: Moisés,
fere a rocha, né? Bate na rocha que vai sair água. Por quê? Aí Meribá, porque o povo contendeu com Deus. O sentido da adoração aqui, irmãos, é muito mais profundo do que um hino que cantamos. O sentido da adoração aqui, do orar, é acreditar que Deus vai suprir a sua necessidade na hora certa. Então, se as coisas estão apertando, se as coisas estão difíceis, na hora certa Deus vai entrar com providência. Porque se você o conhece, você se rendeu a Ele, e agora você está adorando a Ele, você pode ter certeza que a sua vitória vai chegar. Agora o tempo é dele. O tempo é dele, não o nosso. Se você tem certeza daquilo que Deus te falou, daquilo que Deus te deu, é teu e ninguém tira, porque Ele já te deu, e Ele não volta atrás no que Ele fala. Aí você fala assim, mas nada está dando certo, irmãos, você tem que ter uma convicção, que você o conhece, que você se rendeu a Ele, e você adora, independente se está dando certo ou não, mas na hora certa Ele vai entrar. Foi assim. Aí, aqui que fala aqui em Meribá, foi quando o povo contendeu, que o povo murmurou com Moisés, porque não tinha água. E daí o que aconteceu? Esse povo só sofria, porque não confiava em Deus. Perceba, irmãos, uma coisa: ou nós estamos aqui confiado que Deus vai resolver a nossa situação, ou infelizmente nós estamos perdendo tempo. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Com Deus não tem meio termo. Por isso que Ele fala assim, se o meu povo que me chama, que me conhece, se humilhar, se render e adorar, confiar, eu vou fazer. Aí Ele fala assim, depois Ele continua, e buscar. Buscar nesse sentido, irmãos, é se esforçar. Você tem que se esforçar para garantir aquilo que Deus te deu. Porque se Deus prometeu, irmãos, quando Deus falou para Josué, olha, na onde você pôr a planta, eu te darei. Mas Josué não teve que lutar? Todas as cidades que ele conquistou, foi assim? Como foi? Mas, irmãos, tem dois tipos de luta: o qual que você luta e o qual que você deixa Deus lutar por você. Aquela que você luta, irmãos, você só vai ter canseira, você só vai ter desânimo, e você não vai conseguir a vitória, porque você está lutando você. Agora, a luta que Deus luta, você pode ter certeza que na hora certa, por mais, irmãos, que você vê que está tudo enrolado, mas você o conhece, você se rendeu a Ele, você adorou a Ele, e agora você está se esforçando para aquilo que Ele deu se torne realidade na tua vida. Olha que interessante. Olha aqui Isaías 55:6 diz a forma de buscar. Abra aí. Isso, irmãos, é para o dia de hoje, viu? Esse Isaías eu entendo que é para o dia de hoje. A minha Bíblia diz assim: buscai, se esforçai ao Senhor enquanto se pode. Aí vem, invocai, quer dizer, chame-o enquanto ele está. Perceba, irmãos, aqui no 6, buscai, quer dizer, olha, se esforce ao Senhor enquanto se pode achar. O cristianismo está vivendo dias, irmãos, finais. Então ele fala assim, olha, se esforce a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Depois ele fala assim, invoque, Ele está perto, quer dizer, chame Ele, Ele está do teu lado. Irmãos, nós temos que viver isso, que Jesus está do nosso lado.
independente de tudo que está acontecendo, por mais que você ache que não vai conseguir, por tudo, pode ter certeza, você o conhece, você se rendeu a Ele, você o adora. Faça a tua parte, se esforce para que isso seja uma realidade na tua vida. E resumindo esse versículo, ele fala tudo isso para uma palavra só, para acontecer na minha e na tua vida. Continuando o versículo aí, ó. O que fala? Buscar a minha face e... O que fala aí? Se converter. Esse converter, irmãos, esse converter que ele está dizendo assim, mude o teu pensamento, mude o teu foco, porque se você o conhece, se você se rendeu a Ele, se você está se esforçando para conseguir algo dele, mude os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos. O pensamento do cristão tem que ser vitorioso. Por mais que você não está vendo, e você não precisa ver, você tem que crer que Deus já entrou com solução na tua vida. Irmãos, eu sei que é difícil, muito difícil. Eu passei muito por isso. Mas eu aprendi uma coisa. Tem um versículo na Bíblia que quando aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Quer dizer, enquanto você não sossegar, enquanto você não parar, deixar sua mente aquietai, saber que eu sou Deus. Enquanto você não sossegar, você não consegue ver aquilo que Deus já tem feito para a situação que você está vivendo. Porque você não consegue ver, porque você está tão focado no seu problema, naquilo que você quer que mude, que você não consegue perceber aquilo que Deus já está fazendo. Por isso que ele fala, converta os seus pensamentos. Se você o conhece, se você rendeu a Ele, se você o adora a Ele, se você esforça para estar com Ele, mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento. Nós temos uma dificuldade, irmãos, de achar que o problema, mas está todo mundo em crise, então eu vou ter que estar em crise. Não tem, o rodoanel está fechado, então não vai chegar, também não vou trabalhar. Irmãos, para com isso, para. Lógico que você não vai se meter a besta e lá que você vai ficar parado. Mas uma coisa é, irmãos, você que confia, que você tem o seu pensamento em Cristo, fala assim, isso está sendo uma oportunidade de eu descansar minha mente, para ver onde que Deus quer que eu melhore. Nós que temos negócios próprios, para mim vai ser uma semana abençoada, porque é uma semana de eu parar, sossegar, esperar a greve passar. Aí, irmãos, eu estou pensando, nossa, isso aconteceu, eu vou parar uma semana, mas o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Irmãos, às vezes Deus está dando porque o cristão, irmãos, tem que ver de outra forma. Às vezes Deus está dando uma oportunidade para nós pensarmos, refletirmos do nosso negócio, coisa que nós não estamos vendo. Então ele fala assim, convertei, mude o seu pensamento. Pergunta essa semana para Deus, que muitos não vão trabalhar. As empresas que eu faço, todas elas dispensou os funcionários. Quer dizer, olha que momento para se refletir, você que não vai trabalhar amanhã, né? Essa semana ele tem o feriado, olha a semana para você refletir, vir para a casa do Senhor, amanhã no dia da oração, meditar, buscar, se esforçar, ler, entender, ter um tempo com Deus. Às vezes, irmãos, nós somos tão focados no dia a dia, levantamos e vamos, a hora que vejo é 6 horas da tarde. Eu tenho dia que eu vejo que já está na hora de ir embora. Eu levantei de madrugada e já está na hora de ir embora. E eu passo o dia voando. Será que não é um tempo que Deus está dando para nós cristãos, no meio de toda essa turbulência,
para que nós possamos sentar e analisar o que nós temos que mudar na nossa vida? Mudar o nosso pensamento? Mudar as nossas atitudes? E ver realmente se nós conhecemos aquele que nós chamamos? Versículo 15 e 16. Olha a garantia que nós temos, irmãos. Olha, eu fiquei hoje, né, vendo os noticiários, né, que os caminhoneiros estão em greve porque eles querem que publique, né, para que fique, porque os políticos também, né, já várias vezes já enrolou os caminhoneiros, não é isso, Juninho? Então, eles querem que publique, porque daí vira uma PL, vira uma lei, aí ninguém tira. Mas olha que Deus nos garante, irmãos. Eu fiquei pensando na greve lá a semana inteira, depois eu li. Olha que ele fala no 15. Agora, nesse momento, se você conhecer, se você se render, se você adorar, se você converter os seus pensamentos, agora estarão abertos o quê? Os meus olhos. E atento o quê? Os meus ouvidos ao quê? Agora é a hora da oração, irmãos. Agora é a hora de você orar, entender e agir naquilo que Deus já te deu. Olha que interessante. Ele fala assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Neste lugar é o templo, irmãos. Agora nós entramos em outra questão. No começo aqui eu estava falando do templo que nós somos nós. Agora tem que haver, irmãos, um sacrifício. Você se esforçar para estar com Deus. Como você se esforça? Aqui, irmãos. Reunido, escutando a palavra, orando, buscando, jejuando. Aí vem a parte sua do esforço. Na época da minha crise, da minha prova, irmãos, eu não saía da igreja, porque todo dia eu falava assim, quem sabe, né, eu não vou hoje, e se o anjo passar? Eu estou lá, né? Demorou, irmãos, 8 anos, hoje foi passando, mas a minha coisa levou 8 anos. Mas eu tinha essa convicção, porque isso aí foi implantado em mim. Eu falei, não, eu tenho que estar na igreja, porque eu tenho que me esforçar para estar lá. Porque eu entendia. Lógico que você orar em casa, tudo isso é bom, mas o meu esforço agrada o coração de Deus. O meu esforço agrada o coração de Deus. Aí ele fala assim, olha, agora estarão, pois, abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer nesse. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele perpetuamente, e neles estarão fixos os meus olhos e o meu coração todo dia. Irmãos, Deus nos ama tanto, mesmo na nossa incapacidade, nas nossas falhas, Ele nos ama tanto, que todo dia Ele tem uma palavra para mim e para você. Todo dia as misericórdias dele se renovam, para que nós possamos ter um dia melhor. Mas enquanto nós não convertermos o nosso pensamento nas coisas que são agradáveis, nas coisas que são justas, de nada, irmãos, de nada adianta. Saul, quando ele foi fazer um sacrifício, sem a ordem de Samuel, o que Deus falou para Samuel? Ele fez o quê? Sacrifício de tolo. Irmãos, nós temos que atentar e experimentar o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós, irmãos, é bom, é suave, é agradável, não é um peso, irmãos. Irmãos, você servir a Cristo não é um peso, não é uma prova.
É uma honra saber que você tem um Deus vivo que cuida de você, que na hora certa Ele levanta em teu favor. Creia, irmãos, creia, mude o teu pensamento em relação a tudo. Mude o teu pensamento em relação a tudo. Em questões que traz desânimo, em questão que não vale a pena. Mude o teu pensamento. Seja prudente no falar. Escute mais e fale menos. E quando apertar, vai, dobre o seu joelho e converse com Ele. Que Ele é poderoso, irmãos, para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Entenda que isso que você está passando é momentâneo, não é para sempre. Não é para sempre, porque você está focado nesses 4 princípios. Você o chama porque você o conhece muito bem. Você se humilha porque você se rendeu a Ele. Você ora porque você adora Ele pelo que Ele é, não porque Ele pode fazer por você. E você se esforça para estar com Ele. Automaticamente os seus pensamentos vão mudar. Irmãos, tem coisa que nós não conseguimos mudar é porque nós não praticamos o que a Bíblia diz. Por isso que nós não conseguimos. Por isso que não consegue entrar na nossa cabeça dura, né, a mudança, porque nós não conseguimos entender. E é uma coisa simples, irmãos. Olha que ele fala, olha, se o meu povo que chama, que me conhece e chama pelo meu nome, se humilhar, se render a mim, e orar e adorar na excelência, na profundidade, irmãos. Esse orar aqui, irmãos, é muito mais do que louvar. Esse orar é você se colocar e falar, Senhor, eis-me aqui, muda a minha situação. O Senhor pode, eu não posso, mas o Senhor pode. E buscar, se esforçar, irmãos, para fazer aquilo que Deus te pede. Até quando, irmãos? Até quando? Eu fiquei perguntando, até quando nós vamos viver nesse mundo corrupto e aceitar tudo aquilo que o diabo impõe na nossa vida? Porque hoje, irmãos, a situação é o seguinte, o diabo impõe que nada vai dar certo, que muitos vão quebrar. Quebrado está o diabo, irmãos. Nós somos mais do que vencedor. Não importa o ramo que você está, não importa o que você faça, se Deus é com você, você é mais do que vencedor. Acabou. Você é mais do que vencedor. Não importa o que a regra, a mídia diz, importa o que Deus acha de você. Não importa, irmãos, o que você vive de Deus. Foco, irmãos. O nosso objetivo é o céu. Eu tenho falado para os irmãos na oração, a nossa oração agora, segunda-feira, nós não vamos mais pedir para Deus abençoar os nossos negócios, nada. A Bíblia é bem clara, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Irmãos, se Ele está falando para nós buscar o que é do céu, irmãos, o que você precisa é fácil de resolver. Mas tem que haver esse esforço nosso. Muitos irmãos, eu sei que mora longe e está sem gasolina para vir ao culto. Agora vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser sinceros. Muitos conhecem muitos. Ô, irmão, dá uma carona para mim, irmão. Estou sem gasolina, mas dá uma carona, irmão. Ou você acha que se você está com a gasolina você não ia buscar? Também, irmãos, há uma negligência nossa. Nós participamos do culto o dia que queremos. Nós não temos esse compromisso porque é assim. Eu vivi assim, irmãos, então eu vou falar. Quando eu estava sentado aí, hoje é quarta, já vai pouquinho a gente. Oração eu oro aqui em casa. E assim funciona, irmãos. Mas quando eu comecei a entender que eu tinha que me esforçar para conhecer o Deus Todo-Poderoso, tinha que haver um esforço da minha parte. Quantas vezes eu ia sem gasolina para o culto? E quantas vezes chegava lá, tinha umas abençoadas que eu tinha que levar embora?
E eu ficava muito bravo, irmãos. Eu via os irmãos com aqueles carrão e eu com fusquinha. Eu falava assim, Solange, não é possível. Esses irmãos não vê essas irmãs. E eu levava, irmãos. E nunca. Acabava a gasolina assim, não vou falar acabava, mas na porta de casa. Ela nunca ficou para a rua parado. Por quê, irmãos? Porque eu comecei a entender que tinha que haver um esforço meu, se eu quisesse algo a mais de Deus. A verdade, irmãos, nós, seres humanos, nós só buscamos a Deus quando aperta. Correto ou não? Correto ou não? Ou é só eu? Quando nós buscamos a Deus? Quando o quê? Aperta. Irmãos, leia lá, 2 Pedro, acho que é 2 Pedro 1, que fala assim, olha, para de engano. Esse engano nós temos que tirar da nossa vida, temos que ser sinceros com nós mesmos. Eu tenho a oportunidade de ir e não vou. Quem está sendo negligente? Eu. Agora, se você não tem a possibilidade de vir, é outra coisa. Por isso que ele fala assim, olha, se você conhecer aquele que fala com você, você pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Amém? Então, irmãos, aqui, se o meu povo, que me chama porque me conhece, se humilha porque ele se rende, ele conhece, ele rende, ele adora, ele se esforça e ele converte os pensamentos. Irmãos, é isso que Cristo quer de mim e de você. Hoje, irmãos, o templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tanto físico, irmãos, como espiritual. Deus habita em nós. Isso, irmãos, constrói quando o cristão, e é uma coisa fantástica, quando ele exibe a fé dele, quando ele começa a mostrar no que ele acredita. Esse versículo, irmãos, 14, só vai fazer parte da nossa vida quando nós convertemos o nosso pensamento a Deus. Parar, irmãos. Efésios, lá em Efésios, que fala das armaduras, fala assim, para você brindar a sua cabeça com o capacete da justiça. Para quê? Para que as setas inflamáveis de Satanás não te corrompa. Não mude o teu foco. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando o Espírito Santo vai concluir a obra na tua e na minha vida. E eu queria orar com você. Eu não acredito que todo mundo vai levantar, mas eu vou. Você que está passando por um período difícil, seja financeiros, qualquer problema, eu queria que você colocasse de pé. Um problema difícil, só eu que passo problema difícil, irmãos? Eu já estou de pé. Um problema que você não consegue mais resolver. E você precisa de uma intervenção do Espírito Santo na tua vida. Você crê que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus? Você crê? Você crê tudo isso que você ouviu e que eu ouvi é para o nosso benefício? Então nessa oração, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é clamar a Deus. Quem sabe o que é um clamor? O que é um clamor? Pode falar. O que é um clamor? Clamor, irmãos, é diferente do que orar. O clamor é quando nada mais
nada mais tem o que fazer. Você não consegue mais fazer. E esse clamor você se coloca no pó. Você se joga na presença de Deus, fala: Senhor, eu não consigo mais. Eu não sei o que vou fazer. Esse é um clamor. Se você precisa de um clamor, se você conhece aquele que você chama, a oportunidade é agora. Jesus está pertinho de você aí. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que descer no pó para entender aquilo que nós estamos passando, o que Deus quer que nós aprendamos. Então eu vou convidar você a clamar a Deus. Se você entende que a hora que eu começar a clamar aqui, porque eu vou clamar a Deus, se você entender que você precisa desse clamor, você vai se esforçar e vai vir até aqui na frente. Não é vergonha não, viu, irmãos? O se esforçar é você se derramar aqui e falar: Senhor, eu preciso, eu não aguento mais. Eu preciso de uma intervenção sua. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Senhor, eu creio no poder que há na Tua palavra, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, que quando as nossas forças se acabam, Senhor, Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, a cada pessoa aqui, Senhor, a cada meu irmão aqui que está precisando, Senhor, de uma intervenção Tua, Senhor. Senhor, nós sabemos que essa semana é uma semana difícil, Senhor, uma semana que nós não temos, Senhor, certeza, muitas incertezas, Senhor, passa pela nossa mente, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que quando nós conhecemos quem o Senhor é, quando nós rendemos, Senhor, aos Teus pés, Senhor, quando nós Te adoramos, Senhor, na essência, Senhor, do Teu poder, e sabendo que o Senhor é justo e fiel para conosco, Senhor. Senhor, quando nós nos esforçamos, Senhor, aí está na Tua presença, Senhor. Senhor, que a partir de hoje, Senhor, o Senhor converta, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor. Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos e o Senhor cuida de nós, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, eu não sei da dificuldade, Senhor, de cada um, Senhor. Senhor, mas o Senhor nos conhece, Senhor, e o Senhor sabe daquilo que precisamos, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que quando nós clamarmos a Ti, o Senhor vai responder, o Senhor vai dar uma solução, Senhor, para as nossas questões, Senhor. Senhor, contempla cada coração agora, Senhor. Senhor, e mostra, Senhor, como devemos agir, Senhor, nessas questões, Senhor, que nós não conseguimos, Senhor, sem o Senhor. Meu Deus, te entregamos nosso viver. oh Jesus, nós precisamos, Senhor, de Ti. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Senhor, contempla, Senhor, a oração feita neste lugar, Senhor. Senhor, os Teus
seus olhos estão abertos, Senhor, neste momento para este lugar, Senhor. Os seus ouvidos estão atentos, Senhor, ao clamor do teu povo, Jesus.